Boa noite, esta é a aula do dia 1º de junho de 2020. Nós ainda estamos nos reunindo virtualmente devido à crise do coronavírus. Nossa irmã Cristina Cação vai fazer a prece de abertura hoje. Agradecemos a oportunidade de mais uma reunião, de mais uma aula, e pedimos clareza e lucidez para o entendimento de todas as coisas que nos forem postas aqui na aula de hoje. Pedimos pelos irmãos adoentados, pelo Brasil, pela paz interior em nossos corações. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Cristina. Boa noite, Lucineire. Boa noite. O Evangelho caiu no capítulo 12, item 9. O tema é a vingança. A vingança é um dos últimos estágios deixados pelos costumes bárbaros que tendem a apagar-se entre os homens. Ele é, como o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens sobre os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós sabeis, é de tal forma contrária a esta prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não apenas não é espírita, mas não é sequer cristão. A vingança é uma inspiração tão funesta que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Se é mais forte, precipita-se como uma besta, feroz sobre aquele que chama de seu amigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão. Sua cólera e seu ódio, mas, na maioria das vezes, reveste-se de uma aparência hipócrita, dissimulando profundamente em seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma atalhos, segue o inimigo na sombra, sem que desconfie e espera um momento propício para feri-lo sem perigo para si, esconde-se dele. Espiando-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas e oportunamente derrama o veneno em seu corpo. Quando seu ódio não chega a esses extremos, atacam então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão se avolumando pelo caminho. Além disso, quando aquele a quem persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar outros rostos frios, onde encontrava outrora rostos amigos e benevolentes. Fica espantado quando mãos que procuravam a sua recusam-se a apertá-la. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e próximos se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Eu acho que veio bem a calhar esse tema aqui, porque esse conflito que a gente está vivendo aqui no país, infelizmente esse clima de ódio, de vingança, de procurar colocar os nossos pensamentos, impingir os nossos pensamentos aos nossos irmãos,
está deixando esse rastro de desentendimentos que estamos tendo, né? Então, nós vamos pedir ao Pai que ilumine a todos esses nossos irmãos, que o nosso país volte a ficar numa condição tranquila. Então, eu vou começar a aula apresentando tela por tela, porque se entrar alguém eu tenho que abrir e não tem outra forma de fazer. Vamos lá. Vamos para cá. Então, hoje a gente vai ter uma continuidade do tema da aula anterior. Todos esses slides são praticamente essa única pergunta aqui, a 257. Então, nós estamos falando sobre ensaio teórico das sensações dos espíritos. Na semana passada, eu coloquei um texto a respeito das sensações e das percepções dos espíritos. Ele ainda se aplica a essa pergunta aqui, e agora acho que vem uma explicação bem mais clara dos espíritos, tá? Então, vamos lá. Isso aqui não é uma pergunta, isso aqui já é uma afirmação. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária da dor, se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Então, naquele texto eu estava comentando a respeito disso, né? O espírito pode ter uma percepção de frio, de calor, mas nem ele nem o perispírito sofrem esses efeitos. Isso é apenas o efeito moral que está agindo sobre ele. Então, ele tem algumas percepções e tem algumas sensações. Uma parte é inteligente, a outra parte é moral. Então, se ele está sentindo dor, se ele sente queimar, se ele sente frio, todas essas ações aí são causadas pela parte moral dele. Provavelmente foi um espírito que não teve um comportamento moral adequado, ele deve estar sofrendo no umbral, por isso que ele sente todas essas sensações como se ainda estivesse vivo. Vamos continuar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem um efeito desse mal, como se real fora? Não. As vemos até causar a morte? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra com os sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, as aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta e que ainda está vivo. Nas situações tão comoventes que nos revelam dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos. Muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. O perispírito é o laço que, à matéria do corpo, prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético, e até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém, não o da vida intelectual. Então, o fluido vital é o princípio da vida orgânica, ele não tem nada a ver com a parte intelectual, nem intelectual nem moral. Então, vamos voltar. É o princípio da vida orgânica,
o fluido universal, porém não da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo. Estas últimas, só por termo da comparação, as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral. Como remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Vamos ver se tem alguém entrando aqui que... não. Volta. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. E durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Essa declaração desse suicida também acontece muito com espíritos que são muito materializados, muito apegados à matéria. Então, com esses espíritos, muitas vezes, depois teoricamente, do desencarne, eles não deixam o corpo. Eles sentem toda essa sensação dos vermes que lhe roem o corpo, sentem dores, continuam com as mesmas sensações como se estivessem vivos. Então, vamos seguir. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir à suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado ao perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria no caso uma reminiscência, porquanto ele não fora, em vida, roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito, nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito, realmente, mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência,
Lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que, quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas, dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Assim é de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos mais cegos de nascença diante da luz. Semos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo e não, como no homem, de uma parte apenas do ser, que seriam os nossos órgãos de sentido, né? Nariz para o olfato, ouvido para ouvir, os olhos para ver, a boca para o sabor e a pele para o tato, né? Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos. Precisamos, como é, por falta de termos próprios, a dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Com certeza um selvagem não vai analisar da mesma forma que uma pessoa que já tem uma cultura própria para esse tipo de análise, né? Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores. Não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que, neles, as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser. Eles chegam assim ao sensorium comum, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eu peguei esse termo aqui, sensorium comune, depois eu passo para vocês a tradução, mas seria como um senso comum, tá? Uma tradução assim bem rápida. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, nos compreendem sem auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento, em apoio do que dizemos ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista, essa, para o espírito, independe da luz, qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas purificadas. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Então, o que ele está dizendo aqui? O espírito ele não tem os órgãos sensoriais, embora, se a gente olhar para ele, tenha a mesma constituição, mesma aparente constituição física que nós temos, né? Nós vamos ver olhos, nariz, boca, ouvidos e assim por diante. Eles não ouvem pelo ouvido, eles ouvem pelo corpo, eles veem pelo corpo. Então é o que ele está dizendo aqui, não é preciso luz para que eles enxerguem.
eles percebem as vibrações. Isso também é interessante porque na comunicação mediúnica eles não falam, eles transmitem um pensamento. E aí que está a participação do médium. Por isso que o médium é meio, ele não é nem princípio nem fim, ele é um meio, é intermediário. Ele recebe o pensamento, embora possa parecer para ele que ele esteja ouvindo uma voz, que ele esteja vendo alguma coisa, mas ele recebe essa sensação que é um pensamento que é transmitido pelo espírito. E ele vai usar o seu cabedal de conhecimentos para transmitir o que ele está sentindo, o que ele está ouvindo, o que ele está vendo. Por isso que se a gente pegar alguns desses médiuns que fazem essas turnês de psicografia, o Bacelli, por exemplo, ele vai a muitos locais, em várias partes aqui do Brasil, para fazer esse tipo de evento. Ali ele faz de 6 a 8 mensagens, e se a gente começar a perceber, muitas palavras que ele usa é um mineirês dele, né? Ele tem algumas coisas que chamam atenção, por exemplo, quando ele vai falar do aniversário, ele tem um termo que ele usa, que agora me foge, mas algumas palavras dele é um chavão. Uma vez eu li um livro dele, na qual ele escreveu isso, né? Provavelmente foi o espírito que transmitiu a ele. Ele estava participando de uma dessas atividades, que o espírito chega todo nervoso para transmitir, o pai dele está ali entre os assistentes, e o pai não acreditava em nada, ele estava ali numa sessão espírita para ver se recebia uma mensagem do filho. E todo nervoso, queria deixar a mensagem e tal, ele vai lá, passa a mensagem para o médium, e quando ele sai, ele já chega para o orientador dele e fala: meu pai não vai entender nada, porque as palavras que ele escreveu não são as palavras que eram minhas usuais, né? Então, meu pai provavelmente não vai acreditar nessa mensagem. Depois ele não dá a sequência, se o pai acreditou ou não. Mas ele estava comentando a respeito dos espíritos, e ficou nos espíritos, não falou dos encarnados, tá? Ao nível do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. O que é esse invólucro? É o perispírito. Ao passarem de um mundo ao outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando vem visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Então, todo espírito que vem aqui se comunicar, eles vão se revestir de um perispírito terrestre, que seria a roupa própria para usar aqui nesse ambiente. Na semana passada a gente estava estudando a Gênese, e foi interessante porque um dos participantes estava comentando a respeito de um texto, uma palestra que ele ouviu. A pessoa estava falando sobre os habitantes de Júpiter, né? E fez uma descrição deles que não tem nada a ver com a nossa, aquilo que os nossos cientistas dizem. Então, qual que é o que a ciência terráquea fala a respeito de como seria um habitante de Júpiter? Como Júpiter acho que é 13 vezes maior que a Terra, a pressão da gravidade lá é muito grande. Então, se nós tivéssemos uma constituição física semelhante à que temos aqui na Terra, né, com toda essa estrutura óssea, de carne, assim por diante, em Júpiter, como o planeta é muito grande, a gente seria muito pequeno, porque a pressão seria muito grande. Então, se nós vivêssemos com um corpo semelhante ao nosso, lá em Júpiter, nós teríamos coisa de 0,5 metro de altura, seríamos bem atarracados, bem leves, para poder, inclusive, suportar a gravidade que ali é exercida, né? Mas, como os espíritos nos dizem, né? Para cada ambiente, nós temos o perispírito e o corpo adequado àquele ambiente. Então, é provável, como já foi dito, inclusive consta no Evangelho, que Júpiter seria o planeta mais adiantado do sistema solar.
é provável que os espíritos que lá habitem já tenham um perispírito muito mais eterizado. Então, o que isso quer dizer? A influência da gravidade não seria tão forte neles quanto seria na gente. Então, pode ser que lá realmente tenha os corpos da forma como ele descreveu, né? Que seriam altos, magros e assim por diante. Mas não teria nada de semelhança com o corpo que temos aqui na Terra. Então, vamos seguir. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, que são os espíritos, não ouvem nem sentem, senão que queiram ouvir ou sentir. Isso é interessante, né? A gente tem a probabilidade que, uma vez estando no mundo espiritual, de bloquear coisas que a gente não queira ouvir. Aqui a gente teria que tapar ouvidos, lá a gente simplesmente deixa de ouvir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros, conforme a categoria que ocupem. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Então, aqui tem uma verdade bem interessante. É comum, quando a gente está na lide mediúnica, né, a comunicação do espírito, que para ele vir para a nossa reunião, já tem uma noção de que ele esteja morto, mas muitas vezes eles se sentem abandonados e ninguém ouve, assim por diante. Então a gente induz a eles: bom, mas você não vê uma luz próxima a você, uma luzinha azul, uma luzinha violeta? Ah, sim, eu vejo, tá? Sempre vejo uma luz assim. É sempre uma conversa mais ou menos nesse sentido. A gente fala, então, ali estão alguém que lhe quer muito bem, mas que devido à sua materialização ainda, você ainda está em sofrimento, você não se arrependeu, você não se libertou ainda das coisas terrenas, você não pode vê-lo. Se você orar a Deus, se você pedir a Deus, né, com muita fé, você vai conseguir vê-lo. E normalmente eles conseguem ver alguém que lhes seja muito querido, pai, mãe, irmão, uma pessoa amada e assim por diante, né? E realmente, os espíritos, quando eles são mais adiantados, a vibração deles é diferente. Se a gente puder, se nós fôssemos analisar a luz, por exemplo, a luz vermelha, ela tem um comprimento de onda longo. É a luz mais comprida. Tem o ultravioleta, que é maior ainda. Aliás, desculpe, o infravermelho, que é antes do vermelho, né, que é uma onda maior. Depois vem o vermelho, que é uma onda longa, e ele vai diminuindo, né? Do vermelho ele vai para o laranja para o amarelo para o verde para o azul para o anil e o anil para o violeta. Então, o violeta é a luz mais, e tem a onda mais curta de todas. Se vocês tiverem oportunidade, procurem na internet para ver esses comprimentos de ondas, que a diferença é muito grande. Então, o espírito adiantado ele vai estar vibrando nessas ondas mais curtas, né? Dependendo do adiantamento na violeta, ou ele pode estar na azul, que é um pouco menos elevado, e assim por diante. Enquanto que o espírito sofredor ele está aqui na vermelha, na infravermelha, naquela onda mais longa, e por isso ele não consegue perceber esses espíritos que estão ao seu redor, aquelas pessoas que o amam, estão ali para ajudá-lo. Eles conseguem ouvir, como foi dito aqui anteriormente, né? Mas não conseguem ver. Como é que eles ouvem isso? Eles recebem um pensamento, né, de arrependimento, de orar, e assim por diante, para que ele possa tirar aquele problema moral que o retém ainda naquela parte inferior, que o retém ainda naquele umbral. Então, por isso eles não conseguem ver. Ao passo que aqueles espíritos que lhes são caros, que os amam, eles estão ali, eles podem estar no meio dos outros espíritos, que os outros também não conseguirão vê-lo por causa dessa vibração.
aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinito, e está errado. Bom, não sei, depois eu vou ver essa palavra. Do futuro e do passado. Depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Objetarão, talvez, toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis nos informais de que ainda sofreremos? Desta ou daquela forma será sempre sofrimento. Ah, sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós, muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um a origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Então, são sempre sofrimentos morais, tá? Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. E quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolher entre o fazer e o não fazer. Então, se a gente for tentado, se a gente tiver, mesmo que tenha as paixões, se a gente conseguir resistir, nós já estaremos nos preparando para influenciando a vida futura, a vida espiritual, né? Então, pelo nosso livre-arbítrio, a gente tem a escolha de fazer ou de não fazer aquela ação que ainda pertence à parte da paixão. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas desse mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E, quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade. Ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. E, sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentaram. Que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram um bom caminho. Deduz-se daí
Que aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram. E, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer do outro mundo, quer neste. Bom, aqui vai terminar essa parte das sensações e percepções dos espíritos. Eu tenho vamos ver aqui o sensorium comune. Sensorium comune ou simplesmente sensorium. Aristóteles, além dos sentidos particulares que nos dão conhecimento das qualidades particulares dos corpos, tendo reconhecido um senso comum que nos instrui sobre suas qualidades gerais e onde se reúnem os dados dos outros sentidos, atribuiu também a esse senso comum um órgão, uma sede comum. E é esse órgão, cuja ideia foi conservada depois dele, que recebeu o nome sensorium. Texto em grego. Bom, aqui foi a tradução. Mais tarde compreendeu-se sob esse nome a sede da alma integral. Segundo o filósofo grego, é o coração que em todos os animais sanguíneos e por conseguinte no homem é o órgão central, a sede do senso comum ou do princípio mesmo da sensibilidade, da alma sensitiva. Para os filósofos modernos, o sensorium é o cérebro. Descartes quis determinar a parte exata do cérebro, onde a alma tem sua residência e onde ela encontra todas as imagens sensíveis. Ele supõe que é a glândula pineal, conarium. Outros deram a preferência quer aos ventrículos do cérebro, quer ao corpo caloso, quer ao centro oval. Newton representou o universo como sensorium de Deus. Aí vem aqui as indicações, né? Veja, Le Monde, l'âme et le corps. A alma e o corpo, Paris, 1862. É interessante que tem... Depois procurem, por favor, o timo. Timo é um órgão que a gente tem bem aqui na frente do externo. E esse órgão, que eles achavam que era um músculo apenas, tal, hoje em dia a ciência já fala que é um órgão que tem alguma sensibilidade. E que ela influencia muito nos nossos comportamentos, tá? Eu vou aproveitar, eu vou passar para vocês agora um filmezinho aqui, um vídeo. Eu não sei se vocês já viram alguma palestra do Átila Iomarino, alguma coisa assim. Vai aparecer o nome dele ali. Amarino. Como? Ele tem falado muito sobre Covid, ele é ele é doutor em ciências biomédicas, né? Ele tem feito vários vídeos sobre o Covid. Ele tem um programa na internet, no YouTube, que se chama Nerd, não sei o que Nerd, que ele fala de história, ele é bem interessante. Eu já vim acompanhando ele muito antes dessa parte aí do Covid. Agora, com o Covid, ele pegou uma certa notoriedade. Mas aqui, ele, como cientista, ele define o que é espírito. E tem tudo a ver com o que nós estudamos nas aulas passadas. Então, eu vou passar esse filme aqui para vocês, para que vocês tenham a oportunidade de ver. Calma, cara. Deixa. O som não tá vindo aqui para mim. Oi, alguém falou? Não tá saindo som para cá. Não está saindo? Não. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu... Para mim também som. não tá saindo som aqui. Se não está saindo para não sai para nenhum. Também Deixa eu não. ver se aqui. Não, aqui está no máximo. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou colocar o meu microfone perto para que vocês possam ouvi-lo, tá? Deixa eu voltar aqui. Volta. Apareceu o nome dele aqui. Átila Iomarino. Então vai lá.
Estão ouvindo? Conseguem ouvir ou não? Não. Não. E agora? Também não. Onde é que estou? E agora? Também não, Não. Dirceu. Não? Não. Então eu vou fazer o Não seguinte. Tá travando o vídeo. Então eu vou passar o vídeo para vocês. Eu passo pelo WhatsApp. Tá? Beleza. Felizmente não vai dar. E agora? Para. Desliga. Aqui aumenta a tela. Aqui volta a tela. Desliga. Então depois vocês se ligam. Ok. Agora nós vamos passar para um outro tema. Deixa eu ver, ninguém mais se apresentou aí para entrar, né? Deixa eu ver, não. Não. Então agora eu vou mudar um pouco a tática aqui da aula. Vou passar normal. Então agora a gente vai ver sobre provas e expiações. A escolha das provas, tá? Então, pergunta 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, o que está falando aqui? Enquanto a gente está do lado de lá, no mundo espiritual, né? Se a gente tem uma consciência do que vai acontecer na vida terrena. Como é a resposta? Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, o que está acontecendo aqui? É muito comum, mais uma vez, na lida espírita, na lida mediúnica. A gente encontra aqueles espíritos que vêm reclamando de que a vida dele foi isso, aquilo, aquele outro, que Deus esqueceu dele, né? Esse tipo de reclamação. Normalmente, esse tipo de espírito, quando ele tem que escolher esse gênero das provas pelas quais ele vai passar aqui na Terra, ele quer ganhar tempo. Então, ele quer fazer tudo de uma única vez. Ele escolhe muitas provas pelas quais ele vai passar. E depois ele fica reclamando. Quando a gente está lá, é fácil a gente querer assumir. Quando a gente está do lado de cá, é difícil a gente assumir. Tá? 258A. Não é Deus, então, quem impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vós, porém, foi o desejo de que ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Nem todos os espíritos podem fazer esse tipo de escolha. Tá? Quando o espírito ainda está muito preso à matéria, quando ele, tem alguns casos que a reencarnação é determinada pelos... Deixa eu sair aqui, vamos ver quem chegou. Vai ter que sair do programa. Vamos escrever. Vamos ver se vai entrar.
não fala, a gente não pode perder tempo. Então, vamos seguir. Aqui já fica difícil. Então, como eu estava comentando, a maioria de nós, dependendo do nosso comportamento moral, do nosso adiantamento moral, a gente pode escolher esse tipo de prova. Alguns espíritos ainda não podem ter esse tipo de escolha. Numa das obras do André Luiz, quando eles vão recuperar o pai dele, ou o avô dele, o avô dele foi muito preso no dinheiro, então o avô dele está numa sensação de que ele está com ouro na mão, ele fica jogando lama para cima, e na visão dele aqui era ouro. Então, quando eles mostram para ele que realmente ele estava naquele local, com toda aquela lama, com toda aquela sujeira, ele cai na real. Só que ele é adormecido. Por que o André Luiz foi levado até aquele espírito? Porque é o avô dele. E o avô dele morreu, acho que ele era muito pequeno, ou até antes dele nascer. Não me lembro bem da história. E ali os espíritos, os mentores já decidem que para aquele espírito a melhor forma dele se recuperar seria uma reencarnação imediata, uma reencarnação compulsória. Então eles escolhem para esse espírito o que ele teria de provas na nova existência, tá? Isso acontece com alguns espíritos. Para outros, como foi dito na pergunta anterior, a gente pode escolher o nosso livre-arbítrio. Pede, mulher. Bom. O sistema é bom, mas é ruim, né? O sistema é bom, mas é ruim. E quando vai entrar atrasado assim, fica difícil. Entrou, Denise? Denise. Bom, autorizei. Se ela for entrar outra vez, ela consegue entrar. Pronto, professora, entrei. Obrigada, viu? Então tá, nada. Então, vamos seguir. Vamos lá. Do fato de pertencer o espírito à escolha do gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, aqui está uma situação bem interessante, né? A pessoa quer se colocar à prova nascendo no meio de malfeitores e, na realidade, não poderá ser influenciado por eles. Se quando está aqui ele se deixar influenciar, na realidade ele não venceu a prova, ele ainda precisa voltar a melhorar a sua posição moral. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão. Mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente,
porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que está escrito, segundo vulgarmente se diz. Tem uma história que se conta de um espírita muito dedicado e tal. Ele era um operário e um belo dia no trabalho dele sofreu um acidente e acabou perdendo um dos dedos da mão. Ele ficou encucado. Puxa vida, eu sou tão bom, né? Eu vou no centro, eu faço tudo de bom e melhor, tudo que eu posso fazer. Por que eu perdi o dedo, né? E ficou com aquilo na cabeça. Quando ele volta para o centro espírita, depois que melhorou do acidente, veio uma comunicação para ele que ele havia escolhido como prova perder o braço por um ato que ele havia cometido em outra encarnação. Mas que devido ao comportamento dele, devido às opções morais que ele havia feito, a frequência no centro, assim por diante, os espíritos acharam por bem, em primeiro lugar, respeitar a vontade dele, de que ele perdesse uma parte do corpo, e, em segundo lugar, diminuir essa perda, para ao invés do braço, que ele perdesse apenas um dedo, para que nem a escolha dele fosse deixada de lado e que nem fosse tão assintosa como ele havia pedido. Então, é como ele fala aqui no fim, né? Se a gente está no meio da rua, cai uma telha na cabeça, não é destino. Isso daí foi um acidente qualquer, né? Mas as escolhas a gente pode fazer e não quer dizer que a gente que vai ser tão ruim quanto aquilo que a gente deseja para nos colocar à prova. 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, precisa que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. 260a. Assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque, nesses mundos, só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Então, é a fase que a gente está começando a penetrar, né? A terra vai se depurar, essas práticas que a gente vê de ódio, de roubos, etc., que a gente tem no nosso dia a dia aqui, com certeza em alguns momentos, um pouco adiante, não haverão mais aqui na Terra. Ainda quando for um mundo de regeneração, ainda pode ter alguma coisa desse tipo, mas que vai ser bem menos intenso do que o que a gente vive hoje, com certeza será. Nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam incitar o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser esta concedida. Então, conforme seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve,
senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre, exclusivamente, de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Comenta-se que alguns espíritos que seguem as religiões evangélicas, né, eles ficam em alguns locais. Eu acho que até o Allan Kardec faz um comentário a respeito disso. Allan Kardec não, o André Luiz. Que ele chega num local, tem um monte de espírito dormindo, ele chega num hospital espiritual, aqueles espíritos estão todos dormindo. E quando ele indaga o porquê daquilo, foi-lhe dito que eram espíritos evangélicos que eles estavam esperando, aguardando o soar das trombetas, que seria, né? Eles vão dormir eternamente até o soar das trombetas para que eles levantem e trabalhem, né? Tem até um livro que eu li, não lembro o título dele, que fala que um espírito desses aí, vem dois amigos dele, vem com uma trombeta lá, toca no ouvido dele e fala: levante-se, você já chegou o seu tempo, vamos trabalhar tal. Porque ele era muito trabalhador quando estava aqui na Terra, mas infelizmente seguiu esse preceito de que ele teria que escutar a trombeta, e os amigos, por brincadeira, tocaram na trombeta e o levaram para o trabalho. E ao que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então são as diversas provas, né? A gente pode passar uma vida inteira de miséria e privação, como muitos desses nossos irmãos passam em todos os locais que a gente vê hoje em dia na Terra. É muito comum esse tipo de vida, né? A gente pode colocar a Europa, Estados Unidos e alguns países adiantados aí, onde não tem tanta miséria, embora exista miséria e privação, não tem tantas pessoas assim. Ao passo que se a gente pegar aqui no nosso país, se pegarmos principalmente na África, alguns locais da Ásia, é muito comum o índice de vida ser muito mais miserável e com privações do que uma vida com uma certa regalia que a gente tem, né? Se a gente tem um ditado que fala que se todos nós vivêssemos e consumíssemos como um americano, precisaria mais ou menos umas 10 terras para que a gente pudesse suprir todas a parte material que eles consomem. Ao passo que a gente vê na Ásia, alguns operários lá trabalham em troca de uma tigela de arroz por dia, porque o pagamento deles é a própria alimentação. Então são essas diferenças que, infelizmente, ainda existem no nosso planeta. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos,
ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorrem e peçam, por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Esse contato com o vício é interessante. A gente, quando pega esses drogaditos, né? Se a gente pega lá em São Paulo, que quando tem aquela região ali dos Noia que eles falavam, eu me lembro na Suíça fizeram um teste, destinaram uma estação de trem antiga, uma garagem de trem antiga, a esse tipo de viciados. E o ambiente é semelhante ao ambiente que a gente vê aqui nos Noia, aquele monte de lixo, a pessoa não liga para nada, ela liga para o vício, ela quer se drogar. O resto fica aqui, é um ambiente muito pesado, né? Eu acho que é bem próximo do que acontece em alguns locais do umbral, né? Fica aquela vibração pesada. A gente só de passar ali naquela região, algumas vezes a gente subia a Alameda, acho que é a Alameda Notman, que tem lá em São Paulo, e entrava dentro da Cracolândia ali. Era uma sensação, uma vibração muito pesada. Para quem tem alguma sensibilidade, ali é um local que ninguém gostaria de ficar. Infelizmente, aqueles irmãos só se sentem bem ali, né? Eles devem ter uma pleiade de espíritos ali consumindo com eles uma integração entre encarnado e desencarnado por causa do vício, que é muito grande. E isso causa toda aquela vibração que a gente sentia. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito, não. Logo que se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Realmente, quando a gente está do lado de lá, acaba o me engana que eu gosto, né? A gente sabe quais são os nossos erros e não tem mais como fugir da nossa consciência. Isso vem com toda clareza para a gente. Então, ninguém vai fugir daquilo que lhe cabe passar. O espírito tem muito mais consciência do que a gente quando está aqui encarnado. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso, tal razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Então, realmente, lá a gente não se ilude, né? Lá a coisa parece a vivo e a cores da forma como é que a gente tem que ver. E não vamos fugir da nossa prova, né? Como lá não tem dor, teoricamente não tem dor, não tem nada disso, daí a gente vê com muito mais realidade, né? Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe o que espera e o espera a glória se lograr bom êxito, né? Compete a gente, quando estiver aqui, ter essa consciência e vencer a prova com galhardia, né? A doutrina da liberdade, que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria,
apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, vem o que ainda lhes falta, a impureza para atingirem aquela meta. Então a gente sabe onde devemos chegar. Temos uma meta, né? Um alvo. E é para lá que temos que ir da forma mais reta possível. Eu digo que a gente não tem um destino reto, a gente não tem uma linha reta na nossa existência. A gente tem uma avenida. E a gente vai tangenciando de um lado, do outro, uma hora vai para a direita, outra hora vai para a esquerda, e enquanto a gente estiver dentro dessa linha, dentro dessa avenida, a gente está indo em direção a essa nossa meta aqui, né? A partir do momento que a gente desvie dessa meta, pode ser que até sobrevenha o desencarne antes do tempo que a gente tinha previsto. Daí, o se submeter involuntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Na vida espiritual, a gente não tem as necessidades físicas, né? Então, a sensualidade, o desejo de sexo, de comida, do que quer que seja, nós não temos isso na vida espiritual. Nós nos vestimos todos iguais, nós frequentamos aqueles locais aos quais possamos frequentar, né? E a gente vê outros espíritos que já estão numa situação melhor que a gente, com uma irradiação de felicidade muito melhor, com uma leveza muito maior. E isso nos incita a seguirmos, a atingirmos essa meta, né? Sempre que, desde que a gente tenha consciência para isso daí, desde que a gente esteja, por exemplo, num umbral superior. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos, por amor da ciência ou do seu próprio interesse, e fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias, de que lhes advirão honras e proveitos se não sucumbirem? Aqui se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam, com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, se não passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. Realmente, a gente Desculpa. A nossa prova começa na seleção do espermatozoide, né? E aí ali já é uma correria, já é uma prova para a gente. A vida é humana, pois a vida humana é, desculpe, a vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que conduz à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que a quem os interroga sobre isso, responde que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos.
Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina, então, os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu à crista da serrania. Para o viajor, no tempo da sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito, está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que, na erraticidade, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos decidimos, certo de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Se numa aqui é a carreira, né? Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha, entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria, que lhe serve de habitação, que é quando o corpo descansa, né? Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerai provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia ao aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Aqui se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Mara, entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual, e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que a encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam.
Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. O progresso seria, para os antropófagos terrenos, exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto à distância que da civilização separa a barbárie, e é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Poderá dar-se que os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio dos civilizados? Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Tais seres nos oferecem um triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Essa nota explicativa aqui da página 477 é porque, tanto a anterior quanto essa aqui, algumas dessas perguntas aí são consideradas hoje como sendo racistas. Então, tem uma nota explicativa que foi escrita numa época e que, embora muita gente ainda hoje em dia considere Allan Kardec como se fosse um racista. Em certos termos até que ele era, mas era próprio da época dele, né? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Que em certa época exerceu o mando, pode em nova existência ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Seria isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Realmente, o progresso ele vem a passos lentos, né? Algumas vezes esses espíritos missionários encarnam, a gente vê alguns aqui na Terra, ainda a gente vê um Chico Xavier, mesmo o Divaldo, são missionários, são espíritos missionários, porque eles dedicaram toda a sua vida ao espiritismo, dedicam todas as suas coisas com imenso desempenho, né? Então, eles não têm uma vida comum. E são coisas que talvez muitos de nós não aguentaríamos fazer, né? E aí, alguma pergunta? Não, tranquilo. Por enquanto não, o negócio tá bom aí, viu? O negócio tá bom? Mas já tá dando Não, hora também. não. Tá dando hora. Deixa eu ver se esse aqui é longo. Não vai dar. Muito longo. Tem muito slide, não vai dar. Nós vamos parar por aqui. Bom, gente, nós ainda vamos continuar nessa parte aqui da escolha de prova, essas relações. É bem interessante esse capítulo aqui. Tá? Não percam a próxima bate-aula, mesmo bate-horário, mesmo bate-local, que por enquanto eu estou de castigo pelo menos até o final desse mês. E vocês? Eu tô dando aquela saidinha, agora eu virei Uber, né? Tem que sair. Eu tô trabalhando normal, Dirceu. Normal? Normal, eu trabalho numa clínica, então a gente trabalha normal, com todos os aparatos, né? Mas desde o comecinho de abril tá normal. Minha esposa ela foi num ortopedista, ela estava com um problema no pé, antes da pandemia.
Aí ele marcou o retorno dela, tinha que fazer uns exames, e o retorno já começou a pandemia. Aí a menina, nós vamos transferir. E está transferindo de março para abril, hoje transferido para julho. Então já transferiu, a cada 15 dias ele vai chutando para frente. Nós estamos remarcando agora de pessoas que estavam marcadas em março. Que lembram, aí ligam lá para marcar a consulta ou o exame, né? Qual que é a especialidade lá? Lá tem clínico, infecto, urologista, gastro, faz exame de ultrassom, endoscopia, litotripsia, que é a implosão das pedras nos rins. Já fiz. Só a única coisa que eles não abriram. A única coisa que eles não abriram mesmo foi cirurgia, né? Cirurgia não está fazendo ainda, que é a cirurgia de vasectomia ou fimose. Esse daí eles não estão fazendo. É o caso da minha irmã, ela tinha que fazer cirurgia no coração, na costa, aí eles estão protelando, e hoje ela foi para São Paulo fazer exame porque ela está muito ruim, sabe? Eles estavam adiando. A Lúcia, nossa coordenadora aí do Semente, ela também demorou um pouquinho até que eles fizeram a cirurgia dela. Precaução, né, gente? André, é uma norma da ANS. Assim, cirurgias eletivas não podem ser feitas, entendeu? Só em caso de urgência e emergência. Isso pelo que passaram para gente, porque lá os gastros, eles fazem cirurgia de vesícula, hérnia, e eles não estão podendo fazer também. Tá tudo parado. Certo, né? Tá certo. O problema é que se a pessoa precisar de uma UTI, ela vai ser jogada no meio da Covid, né? Verdade. É por isso. Vai por um mal e acaba perecendo por outro. Por isso que eles estão protelando tudo, né? Não, depende. Então, eletivo. O hospital na costa, por exemplo, está dividido em ala verde e ala vermelha. Não mistura, não. Depende do que acontece. É um hospital particular e tem interesse, né? Mas se chegar num ponto que eles precisem de tudo, o hospital vai ser requisitado e eles têm que estar preparados para isso. Eles não podem ter esse pessoal de eletivo internado lá. É uma situação difícil, né? É complicado, não é fácil, não. Vai ser uma lição muito grande para todos nós, eu tenho certeza. Já está sendo. Já está mesmo. Verdade. Bom, quem que vai fazer oração de fechadura para mim? Uma só, sem brigas. Uma já desligou. Vixe. Eu já fechei o microfone. Eu vi. Já fugiu da raia. Andréia, você faz pra gente? Eu tô tão sem cabeça hoje, Dirceu, desculpa. Então, tô pensando tanto na minha irmã lá em São Paulo, gente, eu tô... Desculpe. Tudo bem. Eu faço oração. A Ana faz. Obrigada. Deixa eu fechar o meu microfone. Vamos agradecer por mais uma aula, por esses ensinamentos que foram nos passados hoje aos nossos protetores, para que todos nós tenhamos uma boa semana. E encerrando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, obrigado pela oração, e eu vou parar a gravação. Boa noite a todos. Boa noite a todos, até segunda.